com teu Se for credo, pensar, com a tua religião, o né? próprio cristianismo em algum ponto foi oculto, né? Reuniões secretas. Eu acho que o ocultismo nasce de dentro da igreja, É, dentro da religião, né? Tudo É tem isso mesmo? Tudo tem o seu primórdio, né? A sua primícia, quer dizer. O cristianismo hoje em dia, ele ainda tem muitas coisas ocultas que não foram reveladas. O luciferianismo, ela vem para poder desvendar esse oculto também sobre Javé e sobre essa comunidade cristã. Tá. Aonde o mundo veio com essa liturgia cristã, né? Com esse preceito cristão, e com Lúcifer sendo o adversário, esse anjo caído, esse que veio dominar a terra, trazer o caos, a maldição. Então a gente tem um pensamento do bem e do mal assim, eu sou bondoso, eu sirvo bem, porque eu sirvo a Javé. E se eu sirvo a Lúcifer e a tua corte, sendo ela Daimon, Satã, enfim. O diabo é um arquétipo criado pelo ser humano, não existe o diabo dentro da corte do seu Lúcifer. E depois a gente pode falar isso. Então, se eu estou nessa outra vertente, eu sou uma pessoa maligna, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa que quero destruição. E na realidade não é isso. O luciferianismo, ele veio para desvendar, para trazer uma consciência, uma amplitude, uma filosofia de quem você realmente é. E aí quando a gente se pergunta quem eu sou? A primeira resposta é: eu sou um filho do Criador, eu tenho essa terra como herança, eu tenho um pai que é Deus, eu tenho um irmão que veio, que é Jesus Cristo, que através dele eu tenho a minha salvação e de toda a minha descendência, e se eu fizer tudo o que ele quer, eu sempre vou ter todas as coisas. Mas aí a pergunta da humanidade que tem crescido, e a gente chama isso de uma nova era, nessa nova era, essa pergunta é: por que então que essa terra é minha? Por que então que ele é o meu pai, ele é meu criador, e até agora eu não consegui tudo o que eu quero? Não consegui uma família, não consegui um emocional equilibrado, não consegui obter os meus ganhos, eu vivi uma vida de violência, de sofrimento. Então essas perguntas hoje, nessa nova era que se consiste bravamente com seu Lúcifer e a tua corte, de trazer essas respostas. Então hoje você vê muito mais luciferianos do que há um tempo atrás, porque estamos bravamente trazendo essas respostas. E é claro, como também na igreja tem pessoas boas e ruins, dentro de Coven, dentro de luciferianismo, de satanismo, existem pessoas que vão adentrando dentro dessa filosofia e se acham deuses dela mesma e vão cometer atrocidades e ruindades. Mas quem comete isso não tem nada a ver com o luciferianismo dentro da filosofia real. Vamos então, eu quero pedir para quem está assistindo, primeiramente, porque deve ter muita gente, né, Klaus, que agora tá xingando no site, nem escutou, já tá puto e tal. Bravo. Tá bravo, calma. Eu peço para você que primeiro escute, abra a cabeça e vamos no mínimo escutar e ver outra religião, ver outro pensamento, ver outra forma de agir, né? E depois aí você forma a sua opinião, ninguém aqui tá querendo convencer ninguém a nada. Vamos lá. Como que a gente pode começar? Então, falando do oculto? Porque eu acho que a gente pode começar por uma premissa básica, que é o seguinte. Pra religião cristã, você fala disso de ficar bravo, né? O Vilela falou, não fiquem bravo. A galera realmente fica brava. Fica. Quando a gente fala de Lúcifer. Como vocês falam nesse nome? Como um não demônio, um não mal. Então, se você falar pra ele, não, gente, mas calma, Lúcifer tem uma outra história. Você já irritou as pessoas. Né? Eu peço até a gentileza de quem está nos assistindo agora, porque muitas pessoas falam em comentários, né, de outros programas que eu vou, olha, o diabo, Lúcifer, ele vem com uma vozinha de veludo. Ele vai querer te ludibriar, ele vai querer te enganar, mas essa não é a minha função. Mas como sacerdotisa, realmente é levar esse conhecimento de quem você é, o que você pode possuir, não por essa corrente presa chamada javeísmo, né? E o cristianismo, mas sim nessa liberdade da totalidade de quem você é. Então eu costumo dizer assim, como que tudo isso, né, aconteceu? A gente vai além da Bíblia, que foi um livro escrito por homens, um livro segundo Mateus, segundo Lucas, então, segundo a uma intenção, segundo a uma intercessão, que não foi escrito diretamente por ele. Então, dali a gente começa a criar vários paradigmas e várias contraditórias, né?
E aí a gente vem antes disso tudo, na sexta e outras dimensões que aí em cima a gente fala de Sofia, que significa sabedoria, a majestade da sabedoria, e ela cria toda a parte dimensional. Como ela cria toda a dimensão, ela também cria Javé, que para uns gnósticos vão chamar de demiurgo. Né? Para nós, não. Ela cria esse Javé com essa estrutura de criação. Então ele tem o poder de criar. Então ele cria anjos, arcanjos, querubins, serafins, criam família como Jesus, como Lúcifer, para estar ao lado dele, olhar ele como um pai, porque ele tem essa sede de ter alguém reverenciando ele. Então ele cria esse reino para ele. Não abastante dessa criação, ele cria a nossa terceira dimensão, porque ele tem o poder dessa criação. É a nossa terceira dimensão onde que nós estamos. A Terra. O mundo material. O mundo material. Tá. E esse mundo material, ele cria 2 protótipos de semideuses, porque não somos deuses, porque somos mortais. Tá. Mas você tem o poder de criar, você tem o poder de desenvolver, você tem o poder de estabelecer. Então ele cria ali um protótipo que era para ficar no escondido, no oculto. Só que Lúcifer sempre tem aquele filho que é mais curioso, que é mais junto do pai, e Lúcifer é esse que está juntinho do pai. Ele vê essa criação. Ele diz, olha, isso aí tem que ser desvendado, isso aí tem que ser passado para Sofia, isso aí tem que ter uma amplitude maior, como que vai ser, essas pessoas vão recriar, vão procriar. Ele falou, não, isso aqui não pode acontecer. Isso aqui vai ficar entre Adão e Lilith, né, que a gente chama de Adão e Lilith, e somente isso. Mas como você viu, você agora vai ser responsável por essa terceira dimensão, por essa matéria, né, esse lugar material. Então Lúcifer vem sim, ele vem para a Terra, mas não como aquele que desobedece, ele vem para a Terra não com aquele que quer trazer a destruição, ele veio para cuidar, ele veio como o administrador, como o rei dessa Terra. Sendo que Javé, ele não quer que essa humanidade cresça. E Satã, que é um arquétipo de Lúcifer, que é o adversário, o desvendador, aquele que mostra o que realmente você é, chega para Lilith e fala, olha, você não tem que se dobrar a Adão. Você não pode se dobrar a Adão. Você é igual a ele, você é feita da mesma matéria do que ele. E Lilith, então, ela sai daquele espaço que se diz paraíso, né? O Éden, e sai para buscar respostas. Nesse momento acontece sim toda uma consciência. Lúcifer, então, ele fica a favor da humanidade e contra Javé. Ele vai até Sofia, pede ajuda, e naquele momento existe a procriação da humanidade, porque nesse lapso de tempo já se passou séculos. E aí uma pergunta que eu sempre faço, inclusive para quem eu dou aula dentro da minha escola, e falo, vocês podem imaginar que durante séculos essas pessoas viviam ali debaixo dessa força, que são mortais, mas conseguiram viver durante muito tempo, o corpo dela era perfeito, não havia nenhum problema de deficiência, né, de nenhuma doença, e de repente Javé vai lá e desprograma a parte reprodutiva dessa mulher e ela começa a ter filhos, e a humanidade começa a crescer. Então esse caos todo entre Javé, a criação, Lúcifer, Sofia, como o Vilela estava falando até antes do programa, cria-se essa guerra espiritual que a gente vive hoje, essa guerra de poder, de quem está certo, de quem é o culpado, de quem vai se manter dentro desse domínio, de quem traz essa verdade. Mas a verdade do luciferianismo é desvendar quem você é. Você não é somente esse protótipo que veio para a Terra, que está aqui debaixo de uma prisão, que as coisas podem chegar até você se ele permitir, porque ele é teu criador. Não, ela vai muito mais além do que isso tudo, porque você foi constituído de uma centelha de sabedoria, de criatividade,
Você foi feito de uma gema onde você pode trazer à realidade aquilo que você quer, não dependendo desse Deus que é um ditador. Então, Ô, Ana Lu, pelo que você está me contando, então, é como se quase fosse um Gênesis do luciferianismo. O Gênesis que a gente fala, Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, só que a Bíblia cristã. Então, na sua crença, a gente pode chamar de religião, né? Vamos trazer consciência. Dentro da minha consciência. O luciferianismo não é uma religião? Não. Não tem dogmas a serem seguidos? Não? Tá. Então, se ele é uma consciência, ele, dentro dessa consciência, essa história que você contou agora seria do início da humanidade através do olhar do luciferianismo. Através do olhar do luciferianismo. Que na minha ótica, daquilo que eu cresci, aprendi, me ritualizei, me expandi como consciência, como ser, como pessoa, até aqui deu muito certo para mim. Eu costumo dizer que eu não sou a dona da verdade. Essa é a verdade que eu levo e levo para pessoas que vêm através dessa verdade, estão possuindo muitas coisas, materiais, emocionais.